Guarde essa palavra no teu coração porque ela vai mudar a sua vida. E ao final, compartilhe para alguém que você ama. A história de Abraão me impressiona, a história de Abraão me edifica e me fortalece demais. Gênesis capítulo 22 diz que Abraão ouviu a Deus em um dia e ele seguiu tudo o que deveria fazer. Ele seguiu tudo que Deus ordenou. Gênesis capítulo 22, Deus chega para Abraão no primeiro dia e diz: Abraão, pega o seu filho Isaque, o seu único filho. E verdadeiramente era o único filho, porque Ismael não estava mais naquela casa. Então, era o único filho e era o filho da promessa. Um filho muito amado, e Abraão tinha dedicado todos os seus dias ao amor, a dar amor àquele filho. E, inclusive, este amor foi excessivo. Há quem diga que teve uma divisão na casa por causa desse amor excessivo de Sara e Abraão para com Isaac. Pois Deus diz para Abraão: pega esse teu único filho e vai sacrificar ele em holocausto a mim. É claro que isso é uma sombra do que o pai, né, levaria ao filho. O filho seria obediente, obediente até a morte, morte de cruz, porque ali o cordeiro seria substituído. O pai proveu para si o cordeiro, assim Deus enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Então o filho carregaria a lenha para morrer no Gólgota, na cruz do Calvário. Aqui, Abraão ouve a Deus em um dia. E Abraão faz o que fez anteriormente, quando Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse é o caminho profético. Esse é o caminho daqueles que fazem a diferença no mundo. Eles ouvem a voz e obedecem. Mais do que as circunstâncias à sua volta, mais do que as riquezas desse mundo, mais do que as coisas efêmeras, mais do que as coisas passageiras. Eles ouvem a Deus como: o mais importante que eu tenho é Deus. Tudo que eu tenho é Deus, logo é a coisa mais importante, é o que eu devo obedecer. A fé não tem corrimão. A fé você põe o pé, depois Deus coloca o chão. A fé você confia que aquele que te diz vem, você pode andar sobre as águas, porque você tá andando olhando para ele. Então Abraão, de novo, ouve a voz de Deus e decide seguir e obedecer. Sim, obedecer é melhor do que sacrificar, como diz a palavra. No primeiro dia, Abraão ouve. No segundo dia, Abraão coloca em prática aquilo que ouviu. Quantas palavras você já ouviu de Deus, mas o que te falta é uma ação de fato, a se mover em direção àquilo que você ouviu. Você já recebeu uma palavra de Deus, você já recebeu uma orientação de Deus, você ouviu a voz de Deus, segue. Você sabe o que você precisa fazer para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Pare de procrastinar, pare de duvidar, pare de ter medo. Sim, muita coisa não vai estar claro para você, porque quando você decide trilhar o caminho da fé, o caminho profético, você não vai ver muita coisa. Você não vai ver um anjo de fogo, às vezes você não vai ver nenhuma mosca, mas ainda assim você sabe que está seguindo a voz. E se você seguir a voz, como Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É o primeiro sinal de que de fato você pertence a Cristo, você é a ovelha do aprisco dele. E nenhum lobo, nenhum ladrão vai tocar na sua vida. Então aqui, Abraão decide seguir o caminho profético. Primeiro, sai da tua terra, deixe tudo e segue a voz. E agora, Abraão, sacrifica o teu filho de novo, um bem precioso, a coisa mais preciosa que você tem. Não é nenhum bem, é um filho, né? O mais importante que ele tem. E Abraão de novo decide obedecer. Ele acorda mais cedo do que todo mundo no segundo dia. No segundo dia, ele chama os seus escravos, ele pega o animal, ele pega aquilo que vai construir o altar, ele pega a lenha, chama o menino e caminha na direção do propósito para obedecer aquilo que Deus mandou. E no terceiro dia, ele chega ao local do sacrifício. Então, ele diz para os escravos: fiquem aqui, eu e o menino vamos subir, e após nós subirmos, adorarmos, nós retornaremos. Abraão tinha clareza de que retornaria com o filho, ele sempre está caminhando pela fé. Agora, há um alinhamento com aquilo que você ouve, aquilo que você profere. Deus pediu, Abraão obedeceu, e agora Abraão está proferindo por fé o que ele vai viver. Muitas pessoas ouvem, mas não obedecem, não andam em direção àquilo que ouviram e não proferem aquilo que creem. Se o seu coração está cheio de fé, se o seu coração é um ambiente fértil para a palavra de Deus germinar, porque a fé vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de gerar coisas em lugares que são inóspitos, são inapropriados. A palavra de Deus carrega em si um poder criativo. Então, se nós ouvirmos a palavra de Deus, experimentaremos milagres sobrenaturais em terras secas, em lugares áridos, em terreno que é inapropriado para vivermos aqueles milagres. Vermos coisas brotarem na nossa vida em tempo e época que não era favorável, ainda assim Deus tornou o tempo que não era favorável, um tempo oportuno e favorável. Abraão agora está alinhando a sua voz, está alinhando as suas emoções com uma expectativa de fé. Alinhe aquilo que você fala, porque a Bíblia nos ensina que
que a boca só pode falar o que está cheio o coração. Então, se o seu coração está em linha com a palavra que você recebeu de Deus, se o seu coração está cheio de fé, profira a palavra profética. Gere um ambiente de fé por onde você passar, onde você estiver. Eu não estou falando de histeria, eu não estou falando de sensacionalismo, eu estou falando de fé. E sim, fé é uma coisa louca, é sobrenatural. Então Abraão diz para os escravos, olha, fiquem aqui, para os servos, fiquem aqui, após adorarmos nós retornaremos. Fé, convicção, declaração. Ok, perfeito. A segunda coisa que Abraão faz é, vocês não podem participar desse nível de intimidade, porque isso é entre eu, o meu filho e o meu Deus. Abraão sabia muito bem as pessoas que ele tinha que levar, ou a pessoa que ele tinha que levar para cumprir aquilo que ele recebeu da ordem de Deus, aquilo que ele ouviu de Deus. Abraão tinha convicção que para ele retornar, depois de adorar junto com o seu filho, os servos não poderiam estar ali, porque não tinham o nível de aliança, o nível de intimidade e o nível de fé. Escute uma coisa, você está errando demais ao trazer espectadores para aqueles que devem participar da sua época de milagres. Determinados níveis na tua vida, algumas pessoas não podem participar. Determinados níveis de guerra, algumas pessoas não podem participar. Jesus fez isso quando ele ia orar, ele chamava Pedro, Tiago e João. Foi assim no monte, foi assim em vários lugares. Quando ele foi operar um milagre em uma casa, ele diz, olha, saiam todos, fiquem comigo Pedro, Tiago e João. E em determinado nível de batalha ali no Getsemane, ele foi sozinho, em um nível acima. Jesus sabia discernir o coração das pessoas, o espírito das pessoas, se elas estavam naquele nível de batalha, naquele nível de guerra e naquele nível de fé e de milagre. Portanto, para de querer ser bonzinho e levar todo mundo no teu ônibus, porque essas pessoas não têm a mesma história, a mesma motivação, o mesmo nível de fé, o mesmo nível de intimidade. Pois no terceiro dia, Abraão chega lá. Qual é a máxima? E eu concluo agora para você compartilhar para todo mundo essa palavra. Guarde isso no teu coração. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos a responsabilidade que nós carregamos. O problema é que quando nós estamos diante de um momento de mais força, de mais sacrifício, nós queremos jogar fora a bagagem. Nós queremos levar esse momento com menos responsabilidade. Abraão sabia que o filho, Deus deu a ordem, você vai sacrificar o teu filho. Quando Abraão dispensa os escravos, Abraão sabe que ele não tinha condições de carregar aquela lenha. Abraão sabe que a responsabilidade de carregar a lenha é do filho. O que Abraão faz? Abraão pega a lenha e coloca nos ombros do menino. Você vai ver isso aqui na palavra. E Abraão, pegando a lenha que serviria para o sacrifício, para o holocausto, Abraão coloca nos ombros de Isaque, assim como o pai colocou a cruz nos ombros de Jesus. Jesus foi obediente e carregou a madeira. Abraão coloca a madeira nos ombros de Isaque. Olha que coisa extraordinária. Mesmo Abraão sabendo do sacrifício, ainda assim, ele não tirou o peso da responsabilidade do menino. Muitas vezes nós temos a oportunidade de virar uma chave na nossa vida, de virar uma história na nossa vida, mas continuamos repetindo comportamentos de meninos, comportamentos infantis, comportamentos de neófitos na fé. Por quê? Porque nós, na hora certa que nós devemos fazer força, imprimir ainda mais força, nós queremos aliviar a bagagem, nós queremos levar isso sem compromisso, queremos levar de qualquer jeito. Abraão sabia disso. E Abraão, sim, poderia fazer um sacrifício para poder não fazer com que o menino levasse a lenha em seus ombros. Mas Abraão fez o menino subir a montanha com a lenha em seus ombros, porque Abraão tinha convicção. Ele sobe como um menino, fazendo o sacrifício, mas descerá como um homem, com um testemunho de quem viu Deus prover para si o cordeiro. Quer ver a provisão de Deus? Pare de ser menino. Não fuja mais da responsabilidade. Você está no nível certo de fé. Você está no ponto certo de não mais retroceder. E está na hora de virar uma chave. Aqui, de não ser mais menino na fé. Voltar depois dessa montanha. E essa montanha pode ter um nome. Pode ser um divórcio. Pode ser um diagnóstico. Pode ser uma enfermidade. Essa montanha pode ser um problema. Pode ser um desemprego. Eu não sei o nome dessa montanha. Mas se você tiver que atravessar essa montanha, subir essa montanha, inicie declarando, eu vou retornar depois de uma experiência sobrenatural de adoração e não retorno mais do mesmo jeito que eu subi, porque a responsabilidade de obedecer a Deus é minha e a de operar o milagre da provisão é do Jeová Jiré. Não mais meninos, mas homens que retornam com um grande testemunho de provisão. Guarde essa palavra no teu coração.
e compartilhe para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.